Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a noção espacial e por que é importante trabalhar com isso com a criança na pré-alfabetização e durante a alfabetização. Bom, a noção espacial, ela começa com a criança sabendo o meio em que ela vive. Por isso que alguns professores passam aquela atividade para a criança desenhar o caminho até a escola, ou para desenhar a rua, ou que mora, né? Ou para desenhar os lugares preferidos da cidade. Por quê? Porque a criança precisa saber o local em que ela vive, a cidade em que ela vive, o bairro em que ela está localizada. E isso a gente usa a noção espacial. Por que é importante? Se um dia ela precisar... Não estou falando criancinha da educação infantil nesse caso. Agora são as crianças um pouco maiores. Se precisar pegar um ônibus para ajudar algum idoso e ela já souber ler. Se ela precisar pegar alguma carona e explicar mais ou menos o local em que ela mora. Por exemplo, o meu irmão já pegou carona com a minha tia que estava aqui em casa para ir até a casa da minha mãe. Então ele precisava saber aonde ele estava e aonde ele precisava chegar. Porque a minha tia não sabia, dentro do bairro da minha mãe, qual era a rua certa que ela devia entrar. Então, se fosse pela minha tia, ela iria entrar na rua errada e teria que ir subindo e descendo as ruas do bairro até achar a rua certa da minha mãe. Então, o meu irmão, ele precisou ser treinado, a criança precisa ser treinada para ter esse tipo de localização, para ela saber o meio em que ela vive. Porque isso é muito importante, parece que não, mas é muito importante dentro da alfabetização. Às vezes a criança tem dificuldade na aprendizagem e quando a gente vai puxar o histórico familiar e coisas desse tipo, a escola, métodos que a escola usa, a gente vê que não tem ligação nenhuma para a criança ter aquele tipo de dificuldade. A dificuldade dela vem por conta do meio em que ela está inserida. Por exemplo, se eu tentar ensinar para uma criança medidas, por exemplo, falando para ela, ó, isso daqui é tantos ônibus um do lado do outro, esse tanto de quilômetro equivale a tantos ônibus um do lado do outro. Se ela não tiver conhecido um ônibus, se na realidade dela, dentro da cidade dela, não tiver ônibus acessível para ela, vai ser uma explicação que não vai funcionar, como acontece com o Chaves, naquele episódio que ele fala assim, quanto que é 5 laranjas menos 2? Ele fala, essa daí eu só sabia com maçã. E isso é realidade. Por quê? Porque a criança não está acostumada com aquilo, então não adianta a gente usar aquilo como exemplo. Então, se não está dentro da realidade da criança, nós, professores, precisamos saber qual é a realidade dela. E aí, às vezes, onde tem a dificuldade. Porque às vezes o jeito de ensinar ou o que ela sofre dentro da realidade social dela interfere durante a aprendizagem. Então olha como que é importante. Então a criança precisa saber se localizar, o local em que ela está no mundo. Depois disso, ela precisa da noção espacial na escola para ela saber aonde é a escola dela, qual é o espaço físico que ela pode usar para brincar, o espaço físico que ela usa para poder estudar, o espaço físico que ela usa para poder tomar o lanche dela. Então, tudo isso é noção espacial. Depois a gente passa para dentro da sala de aula. O local onde ela senta, perto de quem ela senta agora, durante a pandemia, qual é a distância que ela deve ter do amiguinho dela, qual é o espaço em volta dela que ela pode colocar mochila, o material dela para não interferir na privacidade do outro coleguinha. E depois ainda diminuindo mais esse espaço em cima da carteira dela, o que ela pode, o que não pode ficar em cima da carteira dela, o que cabe, o que não cabe, o que convém, o que não convém. Depois a gente passa para o caderno, para que ela consiga desenhar dentro do caderno, dentro da folha, dentro da linha, que é bem pequenininho. Então, tudo isso a gente trabalha a noção espacial. Então, como vocês puderam perceber, né? A gente começa sempre do mais difícil lá, sabendo onde ela mora, o local que ela tá no mundo, pra gente poder chegar lá na linha, onde ela precisa escrever, que é onde a maioria das crianças tem dificuldades em escrever dentro da linha, porque não foi afinado tudo isso. Fora essa noção espacial que tem aí do lado de fora, ao nosso redor, a gente precisa treinar a nossa noção espacial do corpo. Então, até onde eu consigo esticar o meu corpo, quais são os movimentos que eu consigo fazer com o meu braço, depois com o punho, depois com os dedos, depois com esse menor pedacinho. Então, tudo isso está englobado dentro da noção espacial. Por isso que nesse quesito de educação, a gente faz muita atividade para saber o que é que está dentro, o que é que está fora.
A gente faz atividades, o que é que tá dentro da casinha, o que é que tá fora da casinha. Porque isso já é um tipo de afinamento pra gente chegar lá na frente durante a alfabetização. Pra criança não espelhar a letra, pra ela conseguir escrever dentro da linha, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um beijo e até a próxima.